Pessoal, esse é um vídeo aí que eu queria fazer há muito tempo, né? Até que são meus livros lidos em 2022. Até para eu mesmo pensar e refletir onde está cada um deles, assim, nas leituras que eu fiz, né? E vamos começar assim, que eu não quero me alongar muito, assim, falando até de antemão, assim, que são só os livros, né? Eu li é, livros por lazer, né? Que teve livros de faculdade, teve HQs, né? Outras coisas por fora, assim, que não está sendo contabilizado aqui. E eu também vou falar muito rápido de cada um, não vou falar aprofundado, porque não quero que esse vídeo fique demorado, né? Se eu for falar de cada um, assim, tintim por tintim. Tá um pouco desatualizado, né? Porque a gente já tá acabando 2023, mas como eu voltei a fazer vídeo agora, vou fazer o de 2022, depois eu faço dos filmes e se der eu faço 2021, enfim, se eu tiver vontade e tal. Então eu separei uma cola aqui, que é até tá em ordem, né, dos que eu li. Eu vou começar em ordem do primeiro ao último do ano, né? Eu sei que eu falei que não vai ter quadrinho e tal, mas tem esse aqui do Doutor Slump, né? Mas é uma trapaça branda, assim, né? É de boa. Então vamos lá. O primeiro, o que eu comecei a ler em janeiro foi E Não Sobrou Nenhum, esse aqui da Agatha Christie. Eu gosto dos livros da Agatha Christie, assim, acho que esse foi o melhor que eu li, né? Eu li também Morte no Nilo e li Convite para o Homicídio. Eu acho que eu li esses três dela, um pouquinho, né? Assim, ela tem muitos. Esse aqui minha namorada me convenceu a ler, porque ela é muito fã da Agatha Christie. E eu gostei, acho que foi o melhor livro que eu li, assim, é diferente, né? Porque que eu li foi um do Poirot e um da Miss Marple, né? Eu gostei bastante dos três, mas acho que esse aqui foi o melhor que eu li. Eu vou colocar ele muito bom, assim, porque não é um gênero que eu tenha tanto apreço, assim, mas realmente é um livro muito bem escrito, e diferente do que ela escreve, né? Não é Miss Marple, não é Poirot, que foi o que consagrou ela, né? É uma coisa diferente. O próximo é Doutor Slump, e esse sim aqui é o que eu gosto de ler. Então ele fica na perfeição, porque assim, ele é a comédia nonsense mais perfeita que eu já li. Ele é completamente alucinado, completamente fritado, é o mesmo autor do Dragon Ball. E, enfim, simplesmente perfeito. Antes de ele fazer Dragon Ball, né? Acho que são. Ele tá até aqui, ó. São 18 volumes. E simplesmente perfeito. Acho melhor do que Dragon Ball, até assim. É uma comédia completamente inocente, é uma história descompromissada, com realidade, com, sei lá, narrativa, sabe? São várias ideias louquíssimas jogadas que quando ele não quer mais, ele só para, assim, os personagens somem, muda o arco. Enfim, o final também é muito legal. Enfim, perfeição. Acho que são os melhores mangás que eu li na vida. O próximo livro que eu li é do Stephen King. Eu li vários livros dele esse ano, né? E 2022. Li em 2023, li em 2021 também. Faz um tempo, na verdade, que eu li os livros dele. Eu adoro ele. E, enfim, o próximo é O Cemitério, né? Esse aqui. O Cemitério, cara, assim, eu não sei onde eu coloco, assim, se eu coloco ele em perfeição ou muito bom. Eu acho que eu vou colocar ele em perfeição, porque ele é realmente um livro muito bem feito, muito bem escrito. A galera fica falando que é um dos mais pesados dele, que tem aquela história super macabra. Eu não achei tão pesado. Eu acho que eu li outros livros dele que são mais cruéis do que esse, né? Assim, enfim, eu não sou pai, né? Porque o livro é sobre um pai. Enfim, acontece algumas coisas na vida desse pai, né? Que envolve a esposa, os filhos e tudo mais. Mas eu particularmente, assim, não achei essa história extremamente bizarra e nojenta e que ele quase não lançou, né? Porque os amigos e a esposa dele falaram para ele não lançar. Mas o livro, sim, é uma perfeição, assim. Muito porque ele desenvolve os personagens de uma forma muito humana, assim. Sinceramente, assim, ele parece que ele tá falando de pessoas reais que existiram, sabe? Parece que aquelas pessoas falaram pra ele como ele tá se sentindo. Porque, sem condição, cara. Ele monta muito bem feito, assim, os personagens. E o local é um local interessante, é no interior, numa área rural, enfim, toda essa ambientação, todos esses personagens me fizeram achar esse livro uma perfeição. O próximo que eu li também foi dele, foi o Janela Secreta. Tem um filme Janela Secreta, mas eu acho que o nome é Jardim Secreto, Janela Secreta, que é um conto, né? Eu não coloquei o livro todo, eu coloquei só isso porque eu baixei
Não tem em português, assim, é muito difícil achar. Eu acho que eu li em inglês e eu baixei no Kindle, né? Então, outra coisa, que essas capas aqui são, eu tentei pegar as capas que eu realmente li. Então, essas capas aqui são as capas que eu usei, eu li, né? A maioria delas, no caso. O próximo. Esse aqui eu acho que. Ele é um conto muito bem escrito e eu já gostava do filme, mas eu achei esse melhor, assim, acho que o final foi mais satisfatório. Mas, tirando o final, ele é basicamente igual ao filme, então eu vou colocar ele em. Bom, vai, eu li coisas dele mais interessantes esse ano. Assim, eu tô. Quando tiver do mesmo escritor, assim, eu acho que eu vou comparar entre as obras que eu li nesse ano, né? Então, como eu li O Cemitério é muito bom, comparado ao Cemitério, esse é bom. Mas, enfim, foi uma leitura muito interessante. O próximo que eu li foi Roberto Carlos outra vez. E eu vou colocar ele em perfeição, porque eu sou muito fã do Roberto Carlos, muito fã mesmo. E eu acompanhei toda essa treta de que ele não queria a biografia dele, né? E o autor ele até fala que entrou num processo. E aí foi decidido que pessoas públicas abrem mão dessa vida privada. Enfim, independente disso, assim, eu acho que o Brasil ele tem que ter biografias de pessoas daqui. É realmente uma pena que ele não goste, mas eu não concordo. Acho que tem que ter sim uma biografia sobre ele, porque ele é uma das maiores figuras do Brasil. Sim, acho que ele é o maior artista musical do país, assim, da história do país. E não ter uma biografia dele era um pecado, assim, porque eu acho que eu até falei assim, foi a minha namorada que me deu esse livro. E eu acho que foi por uma coisa que eu falei pra ela que eu falei que isso sim é muito bom ter livros tipo esse, porque o Brasil precisa de memória, né? Então tem outros países que isso da biografia já tá passado, assim, já tá ultrapassado essa questão. E lá tem muitas biografias sobre muitas pessoas, muitas obras, né? Eu vi recentemente que tem um livro só sobre a produção do Sgt. Pepper's, o álbum dos Beatles. E, enfim, lá nem é mais sobre pessoas, já passou isso, agora já tem obras e por aí vai, né? E eu acho que esse livro, assim, é muito importante para a bibliografia brasileira, porque ele é uma lenda viva. Eu acho que merece, sim, assim, acho que muita gente ama ele, assim, que idolatra ele. E ele realmente é uma pessoa que foi icônica para o país, revolucionou a música, né, na Jovem Guarda, etc. Alcançou níveis que não tinham sido alcançados de fama ainda, até então aqui. E eu acho que essa biografia é mais que merecida. É o volume um, vai chegar o volume 2, ainda não foi publicado. Tô esperando aí, com certeza vou ler, porque eu adorei esse livro. Ele realmente detalhou a vida dele desde a infância até 1970, se eu não me engano. Enfim, ele é um livro bem grosso, assim, eu acho que ele tem umas 800 páginas, 900, alguma coisa assim. Tem até ele aqui, deixa eu pegar. Esse aqui é o livro, ó, ele é realmente bem extenso, tem muitas fotos aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem mais de 900, né? Ele é lindo, assim, eu achei ele lindo. E ele realmente é recheado de fotos. Toda vez que começa um capítulo, tem fotos, né? E, enfim, por aí vai, né? No final tem uma fotinha dele, tem as fãs, aí não sei se tá dando pra ver, mas, enfim, esse é o livro, ele é realmente bem grosso, mas valeu a pena. E realmente vai até 70, tem o do nascimento dele, que é 1941, não sei se tá dando pra ver, até 1970. Vale muito a pena aí, para quem gosta dele, para quem gosta da história da música, né, da fonografia brasileira, ele é bem completo, realmente. O próximo livro que eu li foi do Jorge Amado, Tenda dos Milagres. Assim, vamos de novo a comparação, né? O outro livro que eu li anterior a esse, do Jorge Amado, foi O Mar Morto. E O Mar Morto eu coloco em perfeição. Esse é um livro assim que realmente é excelente, mas que eu gostei mais do Mar Morto, então eu vou colocar ele em muito bom. Mas, de novo, assim, é uma história muito boa, muito bem escrita, né? O Jorge Amado, acho que ele não tem como ele errar, assim, acho que ele nunca errou. Não sei, né? Não li todos os livros dele, mas até onde eu li, ele nunca errou, assim, né? E A Tenda dos Milagres é sobre esse cara. Enfim, tinha esquecido aqui o nome do autor, mas é o Pedro Arcanjo, o nome do protagonista. E ele é um escritor, né? Na verdade, ele é um boêmio ali, que trabalha na universidade, né? Não é como professor, não entendi direito, mas, sei lá, parece alguma coisa de setor administrativo, alguma coisa assim. E ele escreve livros sobre a cultura baiana, sobre negritude, e defende que no Brasil não existem mais brancos, né?
que tudo já foi miscigenado. E aí ele tem um rival e que defende, é um médico que defende a branquitude, que defende a soberania, né? Ele defende, usa a ciência, né? A medicina usa a ciência para perseguir cultura negra, né? No caso, rodas de capoeira, rodas de candomblé, enfim, música, né? O samba, etc. E aí tem esse embate entre eles dois, né? Que o Pedro Arcanjo ele até monta a árvore genealógica desse cara e descobre que ele tem parentes negros e começa a chamar ele de primo, só pra, enfim, alfinetar ele, né? Deixar ele puto. E aí vai se desenrolando isso sobre a família dele e tal, e o livro se conta depois que ele morreu, então é no futuro, né? Então esse personagem, o Pedro Arcanjo, que foi inspirado numa pessoa real, tá sendo contado no futuro. Foi contratado esse biógrafo, que é uma espécie de alter ego, Jorge Amado, né? E ele foi contratado por um jornal para escrever sobre o Pedro Arcanjo, já faz uns 30 anos que ele morreu, e ele era esquecido. Mas um gringo lá dos Estados Unidos começou a estudar ele, os livros dele, lá e veio para cá conhecer e aí ele virou a sensação. Então é aquele negócio, né? O gringo precisou, enfim, precisou permitir que ele seja famoso para o Brasil, precisou reconhecer ele, para o Brasil sim ter a permissão de reconhecer também, né? É aquela história, o estrangeiro precisa reconhecer primeiro, para o nacional reconhecer também. Então, tem muitas críticas assim, tem muito sobre a cultura do povo baiano. Enfim, é um livro muito, muito bom mesmo. O próximo livro que eu li é Salem, do Stephen King. E Salem é muito bom também, na verdade ele é uma releitura do Drácula de Bram Stoker, né? Então, só que na versão do Stephen King, atualizada e tudo mais. Só que assim, eu não gostei tanto dele quanto do Cemitério, porque eu acho que no Cemitério ele desenvolveu melhor os personagens, né? Nesse eu acho que ele desenvolveu basicamente o protagonista, e nem tanto assim, e acho que os outros são bem superficiais, assim, né? Mas uma coisa que é interessante é que tem o padre Caleb, né? Eu acho o nome dele, o reverendo Caleb, alguma coisa assim. Não, na verdade, nem lembro. Não lembro direito o nome dele agora. Enfim, eu li no começo de 2022, né? Que virou um personagem recorrente, né? Na série Torre Negra. Tem um conto, tem até um livro de contos que eu li esse ano, que vai estar no próximo vídeo, né? De livros de 2023, que dá continuidade a esse Salem. Então é uma. Inclusive perguntaram a ele por que que ele não deu uma sequência para Salem, né? E na verdade ele fala que ele escreveu esse conto e deu continuidade através desse personagem que é o Reverendo, né, na série Torre Negra. Enfim, assim, eu ainda acho o Cemitério melhor, então, por eu achar o melhor, ele não pode estar no perfeição, mas ele tá no muito bom. E o próximo é Dança Macabra, também, do Stephen King. Esse livro é muito interessante porque ele é de não ficção. Eu adorei ele, porque o Stephen King vai falar sobre os livros e filmes de terror entre, não sei, 1900 e alguma coisa, no começo do século XX até 1960, uma coisa assim. Ou dos anos 50 até os anos 80, não lembro, mas ele faz um recorte de tempo de uns 30, 40 anos. E é realmente, assim, muito bom, porque o Stephen King é um estudioso, né, da literatura e do cinema também, eu não sabia. Ele foi professor de universidade, ele chegou a dar aulas, né, de literatura, de história da literatura e tudo mais. Então ele realmente escreve muito bem essa não ficção. Realmente parece um texto científico, um texto acadêmico, assim, não daqueles pedantes, mas daqueles bem escritos. E para mim, que eu faço mestrado em cinema, assim, esse livro realmente foi muito bom. Foi a primeira vez que eu li algo de não ficção dele. E eu gostei muito de como ele desenvolveu isso. Então eu vou colocar em. Não sei. Ah, vai, perfeição, vai. Dos livros de não ficção que eu li dele, esse foi o melhor, né? E o único também, mas foi o melhor. O próximo que eu li foi Harry Potter e as Relíquias da Morte, né? Que eu tinha ficado um tempo sem ler, mas terminei a saga aí. Terminei algumas sagas, né? No ano de 2022. Uma delas foi o Dr. Slump, outra foi o Harry Potter. Enfim, vão ter outras mais na frente. É, a conclusão, eu gosto muito dos livros, né? Gostei mais da experiência de ter lido do que da experiência de ter assistido os filmes, porque os livros, realmente, nesse caso, são melhores do que os filmes, né? Eu acho que os filmes ficaram muito confusos. Eu não acho que o filme tenha que ser essencialmente fiel em todos os aspectos ao livro, porque são duas mídias diferentes
que pedem coisas diferentes, então elas funcionam de forma diferente. Então, assim, na opinião de alguém que faz filmes e que estuda filmes, eu acho que as coisas não precisam ser iguais, né? Elas são só baseadas, elas pegam um plot, alguma coisa assim, e todas elas estão do filtro da subjetividade do diretor, né? Ou do roteirista. Mas no caso, o que eu acho que foi o erro do Harry Potter filme foi que ele decidiu adaptar algumas coisas e decidiu cortar outras, mas ele não fez uma peneira boa. Então, ele trouxe algumas coisas para a tela que precisavam de explicação mais na frente, ou ele trouxe lá na frente coisas que já necessitavam de explicação anterior. Então ele não fez essa escolha muito bem feita. Então, eu acho que isso de o que adaptar e o que deixar de fora não foi uma coisa muito bem feita pela produção do filme. Os filmes são excelentes, né? Enfim, marcou toda uma geração, né? Tá vindo aí remake e tal. Os filmes são muito bons, eu assisti muito quando era criança. Mas eu acho que teve esse erro, principalmente do 4 pra frente, né? Os três primeiros filmes realmente são bem fiéis, assim, até porque os livros são mais finos e mais infantis. Mas eu acho que a partir do 4 eles pecaram muito. Então, o livro foi realmente bem melhor. Eu vou colocar ele muito bom, porque dá um desfecho satisfatório para a saga. Acho que não deixou a desejar. Pelo menos pra mim, não, né? Eu sou um fã médio, assim, eu não sou tão aficionado, né? O próximo que eu li foi um conto, na verdade. Deixa eu até achar ele aqui. Eu não tô achando. Ah, foi esse aqui, O Coração Delator. O Coração Delator foi um livro de contos que eu li por causa do Dança Macabra, do Stephen King, né? Ele fala de vários livros, contos, filmes e tal. É, Posso até falar melhor sobre esse livro depois. Ele tenta. Tipo, ele escolhe três livros, assim, de horror, que é Frankenstein, O Médico e o Monstro e Drácula, né? Ele fala que meio que tudo é um derivado dessas três criaturas e tudo mais, né? E nisso ele acaba falando do Poe e desse livro aí, que é O Coração Delator, né? Não vou falar muito assim sobre, mas é um conto e eu achei ele bom, assim. Eu acho que eu já tinha lido, mas reli e achei ele bom. O próximo é Um Escândalo em Boêmia, que na verdade eu não sei como eu cheguei nesse ponto, mas eu acho que foi porque nesse conto tem aquela. Quem assiste a série tem aquela personagem icônica, aquele episódio icônico da segunda temporada, que é da Irene, né? Que é a personagem meio que o Sherlock Holmes se apaixona na série. E aí eu acho que eu tava ouvindo o tema dela, da série, e lembrei, né? E aí eu decidi ler esse conto, e é um conto bom também. É um conto rapidinho, mas é bom. É bem diferente do que mostra na série, mas é bom. E aí o próximo livro que eu li foi A Dança dos Dragões, né? Ele tá guardado, não dá, mas ele é maior ainda do que o livro do Roberto Carlos que eu acabei de mostrar, né? E eu não lembro exatamente assim, mas ele é muito político. Mas eu acho que eu preferi ele do que o 4, né? Porque o 4 e o 5 acontecem ao mesmo tempo. Só que um tá mais pra galera do norte, enfim, o outro tá mais pra galera ali do sul, né? Eu não lembro muito exatamente as outras nuances. Mas eu gostei mais desse ponto de vista, né? Porque eu gosto mais dos arcos desses personagens. Então eu coloco ele em muito bom. Talvez o 4 eu colocasse em bom, mas esse é muito bom. O outro é o Demônio e a Senhorita Prim, do Paulo Coelho. E na verdade, assim, eu ganhei ele, né? E eu li por indicação, porque me foi dito que ele é muito bom. Mas assim, né? Foi mal aí os fãs de Paulo Coelho, mas Paulo Coelho já deu, né? Assim, pra mim, assim. Esse livro tava até interessante, legal, assim, é sobre esse cara que dá a entender que ele é o demônio, né? Ele chega nessa cidade, e aí tem essa Prim que meio que tá ali querendo sair dali, ela não se sente bem ali e tal. E o livro começa legal, só que acho que a partir da metade, assim, vira simplesmente um folheto de conversão, assim, vira simplesmente uma história religiosa mais superficial que existe, sabe? Do bem contra o mal do jeito mais básico possível. Então, assim, vou fingir que nem li. Paulo Coelho meio que tá assim já há um tempo pra mim, né? Eu lia quando era mais novo, mas não dá mais, cara, sério, não dá mais. Esse livro é feito da maneira mais preguiçosa possível. Enfim, aproveitando o gancho, quando eu li Um Escândalo em Boêmia, eu tinha um amigo que tem um box com todas as histórias do Sherlock Holmes. E aí, era nesse livro que tinha um Escândalo em Boêmia, e depois eu acabei lendo todo o livro, né? Aproveitei o embalo e li o livro todo, assim, que tá em ordem cronológica, fiquei interessado.
E é As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu vou colocar em muito bom, assim. Acho que não são. Não sei se são as melhores, eu precisaria ler tudo, né? Mas achei um livro muito bom, assim, com histórias bastante interessantes. O próximo é Os Deuses Americanos, cara. Eu tinha lido esse livro há muito tempo, mas não li, não tinha lido ele. Os Deuses Americanos do New Game, assim, ele foi. Eu vi a série, eu achava que era uma coisa completamente diferente, que tinha uma guerra, assim, bem mais explícita, mas não, assim. Ele é bem na sugesta, né? E, enfim, isso me decepcionou um pouco e foi um quebra de expectativa. É sobre esse cara, né? Que, enfim, existem várias teorias sobre o Shadow e tudo. Eu vou colocar ele, não sei, eu também acho que às vezes ele é meio assim, não se aprofunda muito em certos temas, enfim, não sei, eu acho que talvez esse livro faça mais sentido para os americanos, né? Vou colocar ele em bom, assim, eu acho muito bom. Eu não sei, eu gosto de outras obras dele, né? Eu não li, mas vi a série do Sandman, tô adorando, né? Enfim, tem outras histórias dele que eu gosto também. Mas essa eu achei bom. O próximo foi duas peças, na verdade, né? Foi Sófocles, que eu acho que eu não coloquei aqui. Não, na verdade eu coloquei errado. Esse aqui não é. É esse aqui que é bom. No caso, eu li o Édipo Rei. O Édipo Rei. Cara, o Édipo Rei, pelo menos essa versão que eu li, eu li os dois num livro só, né? O Édipo Rei, eu achei ele muito diferente do que se fala por aí, porque ele é muito mais sugestivo que nem o outro. Ele fala das coisas, né? Tipo, ele fala na lembrança do pai dele, ele fala na lembrança de algumas coisas, e algumas coisas ficam subentendidas. E as pessoas falam tanto dele, mas eu não achei tudo isso. Então, eu vou colocar ele como mais ou menos aí só pra ter algum aí, né? Já o Medea, eu achei uma peça muito boa, assim, né? Tomando como base as peças, porque fala sobre. Eu achei ele completamente diferente, assim, eu achei que ele é fonte para muitas interpretações, para muitas coisas, que fala justamente sobre a figura da mulher ali antes de Cristo, né? Nessa cultura grega, né? E eu acho que ela dá pano para muita discussão, porque é sobre essa mulher forte, empoderada e que por isso é criticada, né? Por isso ela é tentada ser censurada, enfim, ela é pregada como vilã, mas na verdade eu acho que ela é só uma pessoa, uma personalidade forte, né? E a cultura grega mesmo tem vários heróis de personalidade forte. O Aquiles, por exemplo, era uma pessoa super arrogante, né? E tudo. Eu sei que ele morre no final, né? E por aí vai. Mas ele é dito como um herói, né? Ele é um herói grego. E o herói grego morre jovem, né? Então a morte do Aquiles eu não acho que seja exatamente pela arrogância dele, pela ofensa aos deuses. Eu acho que é mais porque o herói grego morre jovem e belo, né? Então ele é pintado como essa figura positiva, apesar da personalidade dele. E a Medea não, né? Ela é pintada como figura negativa, mas que de negativa ela, enfim, fica aí a discussão, né? Para outros vídeos, qualquer coisa. O outro livro que eu li foi Candy, da Minha Minha, é um livro chinês, enfim, eu acho ele perfeição. Ele me inspirou a escrever um roteiro novo, né? Um roteiro Bombons Chineses, enfim, que já está finalizado o roteiro, enfim, por aí vai, né? Tá em processo de. Foi um roteiro de curto, eu estou desenvolvendo para longa agora. E ele é um livro escrito no final dos anos 90 dessa autora, Minha Minha. E a personagem é meio que um alter ego dela, e não é, segundo ela, a vida dela, né? E por aí vai, assim. Então ela fala daquela cultura ali de marginal dos anos 90 em Xangai, que é o lugar que ela morava. E eu gosto muito da cultura chinesa, né? Meu mestrado é num autor de língua chinesa, apesar dele ser de Taiwan, que é o Hou Xian, e eu faço mandarim e tudo mais. Então, assim, essa peça foi, assim, muito, para mim, que sou fã dessa cultura, né, foi um prato cheio. E ainda mais de um jeito subversivo, assim, né? Foi um livro que foi censurado, então ela teve que sair do país, ela se exilou na França, porque ela realmente falava de muita coisa, assim, da cultura underground dos anos 90, ou final dos anos 80, começo dos anos 90 da China, né? Especificamente de Xangai. Protagonista feminina que, enfim, vai falando da vida sexual dela, da vida na noite e as outras pessoas ali no meio também. O próximo livro que eu li foi Heaven Than Ever, que é Mais Sagrado que o Céu, ele tá até aqui, que é uma biografia do Kurt Cobain, assim, eu queria há um tempo entender essa persona que entrou na cultura popular, mas teve uma vida breve e trágica, né? Mas que até hoje é relevante dentro da música.
tendo lançado vários clássicos, e eu tinha essa curiosidade, assim, de entender melhor ele. E foi um livro bom, assim, eu acho que foi um livro bem completo. Enfim, eu só li essa biografia dele, né? Mas eu achei bem completo, na verdade. Acho que ele entrevistou muitas pessoas próximas a ele, né? O pai dele, a mãe, irmã. Então, acho que realmente foi algo completo. Não sei onde eu colocaria ele. Não sei, talvez pela pesquisa, para quem quer conhecer, eu acho que dá para conhecer. Então, eu vou colocar ele como muito bom. O próximo foi Never Grow Up. Cara, Never Grow Up é uma biografia do Jack Chan, que ele lançou em 2018. Eu li ele, né? Eu acho que não tem em português, eu tive que ler em inglês. Só que assim, em 98, ou seja, 20 anos antes, ele lançou uma biografia chamada Jack Chan, My Life in Action. Minha Vida em Ação, alguma coisa assim. E essa biografia, com certeza, estaria em perfeição. Porque ela, apesar de ir até os 40 anos dele, não sei, algo assim, ela é muito boa, ela é muito perfeita, ela é do jeito que eu gosto, assim, dá uma introduçãozinha, desenvolve e por aí vai. Quando ele escreveu essa de 2018, Never Grow Up, Get Older, eu achei que ia ser uma continuação, que ia começar de 98 para frente. Só que quando eu comecei a ler, eu vi que ele tava falando da infância dele, de novo, e tudo mais. Eu falei, não, é só para dar um apanhado geral para quem não leu a anterior, né? Só que não, é uma biografia do começo até 2018, 2017. E assim, eu acho que ele fica redundante, porque ele repete as mesmas coisas que ele falou na anterior, só que sem se aprofundar muito. É, o que é bom para quem já leu a anterior, mas já que a proposta é fazer uma nova para um novo público, enfim, é melhor ler a outra, então, para conhecer os anos dourados dele, né? Porque o auge dele foi ali os anos 80, né? Em Hong Kong, final dos anos, entre 78 a 89, 90, ali acho que foi o auge dele em Hong Kong, e a partir de 98 ele teve um pico ali de sucesso em Hollywood, né? Se deixar, eu falo o vídeo todo sobre ele, né? Ele teve um pico a partir de Hora do Rush, né? Hora daí teve Hora do Rush 2, é, Bateu Correr Londres, por aí vai, né? Foram os filmes famosos dele. E ele já tinha tentado duas vezes, sem sucesso, e por aí, enfim, entendeu? Só que eu acho que ele no outro livro ele estava mais interessado em fazer uma biografia. Nesse eu acho que pareceu muito uma espécie de propaganda de como ele tinha conseguido crescer e tava já, como ele já estava, sei lá, meu senhor, acho que ele veio com uns papos meio coach no livro. É um livro muito bom ainda, né? Ele escreveu em parceria com outro autor que escreveu com ele. Eu acho que ele foi mais essa pessoa que forneceu as informações e a outra pessoa escreveu, né? Organizou para ele em forma de literatura mesmo. Então eu vou colocar em muito bom, mas o outro é perfeição, mas esse é muito bom. É, acho que eu tive uma fase de biografias nessa época do ano. Eu quis conhecer. Acho que esse foi o ano que eu mais li biografias na minha vida. O próximo foi do Mussum, né? Que é uma das figuras que eu mais gosto no Brasil. Tanto musicalmente quanto dentro da TV, né? Na comédia. Então, assim, essa biografia realmente é muito completa, Mussum Forever. Que recentemente ganhou um filme, né? Que foi baseado nesse livro. E teve um documentário em 2018 também. E assim, pra quem é leu e pra quem é fã do Mussum, desde a época que saiu esse livro, que foi em 2015, 2014, já tinham anunciado o filme, que ia ser o Ayrton Graça e por aí vai. E ficou nessa expectativa. E aí, quando saiu o documentário, todo mundo ficou meio frustrado, porque a gente achou que não tinha rolado o filme. Enfim, o Brasil é muito difícil, né? Assim, enfim, fazer filmes, né? Não existe essa indústria e tal. Então, todo mundo ficou decepcionado e acharam que, não vai dar, então fizeram um documentário. Eu não gosto tanto do documentário, eu acho que ele é muito superficial e tem um tom que fica meio bobo, assim, que não leva muito a sério. E sim, beleza, o Mussum era comediante, mas seria legal o documentário ter um tom alto astral, mas ele já chega num bobo, né? Assim, ele não foi só comediante na vida dele, né? Ele foi músico, é um músico sério e, enfim, teve momentos tristes na história, né? Mas o documentário sempre deixa coisa meio bobo, assim. Ele é muito rápido, ele não é tão aprofundado. Mas esse livro, que é a origem, ele é a perfeição, sem dúvida nenhuma. Esse livro conta direitinho a história dele, de um jeito muito bom, de um jeito muito respeitoso, e até o Juliano Barreto, que esse livro está aqui, aqui ficam as biografias, né, e o Kamen Rider. O Juliano Barreto, ele dá pra ver que ele tem uma admiração e um respeito muito grande pelo Mussum. O próximo livro que eu li foi A Criação de Curta-Metragem. Esse livro, ele me ajudou muito porque foi quando eu estava produzindo um curta.
E esse é um livro bem fino, mas ele é muito completinho, assim, ele vai desde o começo, assim, tipo, você pensar a ideia até o final na distribuição. Então, realmente, esse livro, assim, para quem faz filme, ele foi uma mão na roda, é um livro nacional, né? Foi um coletivo de algum lugar do Brasil, que não lembro onde que fez. E realmente ele é muito bom, ele me ajudou muito, ele tem tudo, bem mastigadinho. O único porém, eu vou colocar ele muito bom, e eu não vou colocar ele em perfeição, porque, porque ele já está um pouco antigo. E por estar um pouco antigo, ele está meio datado. Então ele fala algumas informações que não fazem mais sentido, né? Óbvio, isso, enfim, como um livro assim que está se propondo a falar de tecnologias, obviamente ele vai ficar datado. Então, algumas coisas não funcionam mais. Eu acho que ele é do tempo de carta, sei lá, de fax, não sei. Ele é do começo dos anos 2000. Então, assim, você tem que entender que algumas coisas que ele fala aí não são mais aplicáveis hoje em dia dentro do cinema. Então, por isso que eu não coloco ele em perfeição, vou colocar ele em muito bom. Mas, realmente, se eu tivesse lido na época, acho que eu teria colocado ele em perfeição. O próximo foi o livro de Jô, que é um livro a primeira parte da biografia do Jô Soares, né? Acho que tá aqui, não sei se dá pra ver. Ele é bem bonito, assim, ele tem uma capa meio fofa, né, e tudo. Eu vou pegar ele. Enfim, ele tem essa capa meio fofa e tem uma foto dele aqui no final. Acho que tem uma foto bonita dele aqui também. É um livro grande também, né? Tem muita foto nesse livro, muita foto mesmo. Ele se abre muito, assim, ele fala coisas muito pessoais da vida dele. É a primeira parte, acho que é de 2017, se não me engano. Foi logo quando acabou o programa dele. E, assim, eu gostei muito, só que ele fala muita coisa aleatória, principalmente do começo, que não tem nada a ver com ele. São só coisas que ele gosta, que ele fica interessado. Tem hora que ele começa a falar do Ariano Suassuna e da família do Ariano Suassuna lá da Paraíba. Então, acho que é muito, assim, sem foco no começo, principalmente. E ele começa a falar de muitos amigos e tudo mais. Então, assim, ele tem essa proposta de ser biografia, mas na verdade eu acho que ele é mais um livro de memórias e um livro de interesse. Assim, eu acho que é um livro muito pessoal, mas não é uma biografia. Eu acho que ele até tem aqui o título, né? Uma autobiografia desautorizada. Eu não li o volume 2, eu só li um, né? Quero ler o volume 2. Enfim, ele tem quase 500 páginas. Ele vai até, não lembro até o ano que ele vai, mas eu acho que até os anos, enfim, 70, alguma coisa assim. 80, 70, eu acho. Que não lembro. Mas, assim, não é um livro de biografia, é um livro de memórias e ele viaja muito, ele vai e volta no tempo, direto, assim. Enfim, eu li com expectativa e não foi correspondido, né? Porque no título tem uma autobiografia, mas na verdade eu até fiquei pensando, então acho que no fundo é isso, né? Acho que meio que toda autobiografia é um livro de memórias, né? Então eu não posso exigir muito disso, né? Mas enfim, como eu tive as expectativas quebradas e eu acho que ele fala de muita coisa aleatória que não tem nada a ver sobre ele, eu vou colocar ele em, não sei, bom, talvez o 2 eu goste mais porque já é aquela fase que todo mundo meio que conhece o Jô Soares, né? Que tem o 11h30, e tem o programa do Jô, e enfim, tem os programas de televisão, o Capitão Gay, aquela coisa que a gente conhece mais, né? Então talvez o 2 seja melhor, não sei. O próximo livro que eu li foi O Símbolo Perdido, do Dan Brown. Assim, eu tinha lido o Anjos e Demônios e o Código da Vinci, eu tava lendo em ordem, né? Eu falei, então eu vou ler agora O Símbolo Perdido, né? Vamos ver que esse negócio de maçom e tal. Só que assim, é meio que Paulo Coelho, assim, eu acho que, sei lá, já deu também do Dan Brown, né? Acho que ele foi uma coisa que apareceu, foi muito legal, mas eu acho que ele mesmo se perdeu ali. E esse é bem fraco, assim, comparado aos outros. Não sei se é porque eu não me importo tanto com a história americana, porque os outros, um é na Itália, o outro é no Vaticano e na França, né? E aí ele fala daquela coisa ali da história da igreja, de guerras e de grandes artistas, né? Tipo Da Vinci, Rafael, Michelangelo e por aí vai. E as teorias das conspirações que envolvem isso. Na verdade ele não é maçom, ele acho que é Illuminati esse livro. Enfim, eu não gostei tanto, sim. Na verdade, ele é mais ou menos, na verdade. Ele é bem mais ou menos. É mais ou menos e sendo generoso.
Não sei se eu vou ler outro dele, mas eu li a tríade ali, né? Os três principais. Agora, os dois últimos é Stephen King de novo, né? Foi o que eu li ali, O Jogo Perigoso. Ó, vou falar, vou ser sincero pra vocês. Jogo Perigoso é perfeição. Sério mesmo. Eu tenho uma amiga que não gostou desse livro, mas eu não entendo, porque esse livro é muito perfeito, assim. É um livro que o Stephen King acho que considera pra dentro, porque é aquele livro, assim, meio que se passa em um lugar, e é uma personagem que. O plot do filme é isso, ó. É uma personagem algemada na hora do sexo, e o cara que tá. O marido dela morre. E aí ela fica presa ali naquela casa de campo deles, que não tem ninguém, só ela presa algemada na cama. E ela tem que sobreviver agora. Esse é o plot do filme. Só que não é só isso, cara. Não é só isso. Ela vai contando, ela vai, ele é aquele mesma coisa do cemitério. Ele parece que ele constrói um personagem que é real, assim. Eu sei que eu não ia entrar muito no vídeo, mas deve estar longo, caralho, esse vídeo, mas só pra finalizar, assim. Qualquer dia desses eu falo mais um vídeo só pra esse livro. Mas ele é aquele, ele desenvolve essa personagem, parece que ela é real e aí não é só sobre a luta dela, mas é quem ela é também, assim, porque ela vai pensando na vida dela, nos traumas que ela teve na vida. Enfim, o vídeo tá longo, então não vou botar muito assim pra frente. É, deu pra ver que todos os livros eu gostei, porque eu realmente vou ler livros mais assim que eu me interesso, né? Assim, eu não vou pegando, não sou de pegar livros aleatórios assim. E se eu não gosto, eu largo mesmo, assim, eu não quero perder tempo, eu quero ganhar tempo, né, lendo. Então, é por isso que eu não pego muitas das coisas assim que eu não vou gostar, né? Eu acho que os livros, tirando do Paulo Coelho, assim, que eu já não tava muito na vibe, os outros foi quebra de expectativas, né? Eu achei que iam ser muito bons, mas acabaram não sendo tudo aquilo que eu pensava. E o último livro é o do Bruce Lee Life. É a biografia dele, assim, uma das mais recentes, porque tem várias escritas sobre ele. Eu acho que esse é de 2020, 19, alguma coisa assim. E tem em português, mas eu não sabia. Eu acabei lendo ele em inglês. E ele é perfeição também, assim. Eu acho que ele existem biografias, assim, da esposa dele, enfim, de outras pessoas próximas, mas eu acho que essas biografias têm um perigo, que elas sempre são muito imparciais. E desse cara não, né? Ele era um jornalista, o Matthew Polly, que ele é um fã do Bruce Lee, assim, sempre foi, ele é um jornalista, e ele começou a escrever sua biografia, e ele entrevistou muita gente que até faleceu, assim, antes do livro sair, mas ele conseguiu entrevistar muita gente que conheceu o Bruce Lee, né? Família, amigos, pessoas que trabalharam com ele. E pra quem quer conhecer ele, na verdade, pra quem já é fã dele, essa é a biografia perfeita, assim, porque é muito completa. Fala muita coisa pessoal, inclusive, fala muita coisa da vida dele, privada e frustrações, detalhes assim, por exemplo, teve quando ele virou uma curiosidade, né? Quando ele ficou famoso em Hong Kong, com os filmes de ação dele, já nos anos 70, no escritório dele ele tinha um óculos antigo dele, pra lembrar de onde ele veio, porque antes de ele fazer esses filmes, ele quebrou o óculos e ele não tinha dinheiro pra comprar um óculos novo. Então ele deixava esse óculos quebrado no escritório dele pra lembrar disso. Então tem esses detalhes, sabe? Essas curiosidades, o racismo que ele sofreu nos Estados Unidos, o pouco caso que as pessoas faziam dele, né? O yellow face que ele sofreu e por aí vai. Assim, eu posso até fazer um vídeo que eu sou muito fã do Bruce Lee, igual o Jack Chan, assim, se deixar eu falo o vídeo todo. Mas enfim, assim, eu não quero esticar, o vídeo já tá muito longo. Essa é a minha lista de 2022, acho que tem 26 imagens aqui, então são 26 leituras. Não é tudo que eu li, mas por lazer é basicamente isso. É, Enfim, tá aí a lista. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês discordam de alguma coisa, comenta aí. Se vocês concordam, comenta também. Falem a lista de vocês aí, se tiverem vídeo já fazendo uma tier list aí, mandem pra mim que eu assisto, né? Eu adoro falar de literatura e de cinema. E é isso aí, galera. O vídeo tá enorme, então obrigado pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. A gente se vê no próximo aí. Tchau.